quero te explicar sobre um gasto de 25 milhões de reais a mais do futebol do São Paulo no primeiro trimestre, em relação àquilo que havia sido orçado. E Thiago Mendes pode pintar no galo? Preciso falar também sobre o São Paulo, com atualizações importantes da negociação com o Magnum Bank, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Thiago Mendes, volante que está quase livre do seu contrato no Al Rayyan, interessa ao Galo? Levei essa pergunta por um dirigente do Atlético. Antes de trazer a resposta, deixa eu só contextualizar. O Cuca vem exigindo a contratação de um primeiro volante. Até por isso, vários nomes surgiram nos últimos dias, entre eles de William Arão. Posso contar que o Arão teve seu nome debatido internamente, mas não há um consenso. Em relação ao Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, na mira e em negociação com o São Paulo há pelo menos um ano, também foi especulado no Atlético no início dessa temporada. O contrato do Thiago Mendes no Al Rayyan se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir do dia 2 do sexto mês desse ano. Mas a resposta que eu obtive em relação ao Thiago Mendes foi, abre aspas, temos que achar um volante jovem e top. Dessa maneira acho que dá para entender que o Thiago Mendes está longe de ser uma prioridade. Se o Galo não conseguir encontrar esse atleta mais novo, com capacidade física, vigor, para cobrir várias posições, aí sim pode-se discutir a oportunidade da contratação de um jogador mais veterano. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Magnum Bank para a formação de um banco digital para torcedores do Tricolor estão emperradas. Tudo porque o presidente Júlio Casares foi procurado por um outro player concorrente da Magnum Bank e tenta se acertar com o São Paulo para a construção de um banco digital tricolor. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar o contexto de toda essa história. Em 2024, depois de muita dificuldade, o São Paulo conseguiu levar ao mercado o SPFC Bank, que era um banco digital voltado apenas para tricolores. O São Paulo se inspirava e se espelhava na parceria com o Banco Inter para tentar ter um banco digital e ganhar bastante dinheiro. A expectativa era de faturamento tão grande quanto de um patrocínio master, mas esse SPFC Bank nunca foi para frente, tudo por causa de uma série de problemas ligados ao parceiro, o Log Bank, que seria responsável por operacionalizar toda a parte do banco. A coisa foi tão mal administrada e feita que o São Paulo nunca conseguiu nem sequer levar esse banco digital para torcedores comuns. A experiência ficou restrita a sócios torcedores que não gostaram e o São Paulo, em abril do ano passado, decidiu rescindir o contrato, colocando um ponto final, pelo menos momentâneo, na história do SPFC Bank. Contei para vocês que no segundo semestre do ano passado as negociações com outro banco digital estavam avançadas e em dezembro houve um acordo entre as partes. São Paulo se associaria a um Magnum Bank e teria uma parte exclusiva para torcedores do Tricolor. Não haveria um nome específico de um banco digital para o São Paulo, mas o Tricolor se aproveitaria da expertise do Magnum Bank e teria condições bastante interessantes para cada conta corrente aberta de torcedores do São Paulo e para movimentações feitas por São Paulinos. Acontece que antes de o acordo ser fechado, e a coisa estava tão bem encaminhada que o São Paulo, inclusive, reservou um espaço no uniforme. A manga ficaria com espaço para o Magnum Bank. Mas a coisa estava avançada quando o Júlio Casares foi procurado por um concorrente do Magnum Bank. A partir daí, no mês de janeiro, foram abertas negociações, que até esse momento não foram concluídas. E o São Paulo está nesse dilema entre fechar com o Magnum Bank ou tentar se acertar com um parceiro trazido pelo Júlio Casares com valores superiores. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. Beleza? Bora mudar de assunto e te ajudar a entender por que o São Paulo fechou com 25 milhões de reais a mais do que aquilo que estava estabelecido no planejamento orçamentário no primeiro trimestre de 2025. Só para fazer o português claro, São Paulo gastou 25 milhões a mais do que estava combinado depois dos meses de janeiro, fevereiro e março. E esse custo veio do departamento de futebol, até por isso a cobrança é bastante grande em cima de Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo. Em entrevista ao UOL, o Outem Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, admitiu que o São Paulo registrou esse prejuízo de 25 milhões com o seu departamento de futebol. Algo que causa ainda mais preocupação, porque nessa temporada o São Paulo precisa seguir à risca o FDIC, aquele fundo de investimentos que já captou mais de 140 milhões de reais no mercado.
sob o risco de o FDIC deixar de existir se o São Paulo não cumprir suas metas orçamentárias. Há uma explicação para esse estouro de 25 milhões, que equivalem a mais de 8 milhões de reais por mês, um número assustador. De acordo com o Tricolor, essa questão é contábil. Tudo porque os valores totais de Oscar e Wendel foram contabilizados nesses 3 primeiros meses do ano. E os pagamentos de Oscar e Wendel vão ser feitos ao longo de todo o contrato. Outra situação que causou ou contribuiu para esses 25 milhões de prejuízo, a depreciação do Michel Araújo, que havia sido comprado por um valor e vendido por outro, mas para efeito de contabilidade houve uma depreciação. Só para arrematar sobre o São Paulo, se as coisas fora de campo não vão bem, nas 4 linhas elas começaram a melhorar. São 8 partidas sem derrota, com 3 vitórias e 5 empates, mesmo diante de vários desfalques, como Lucas Moura, Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, entre outros. O Caleri também a gente pode adicionar nessa lista, né? Hora de falar sobre o São Paulo. O Zubeldia vive, talvez, seu melhor momento à frente do São Paulo. E a curiosidade se dá porque algumas semanas atrás ele corria enorme risco de demissão. Nessa quarta-feira o Tricolor foi ao Paraguai, Assunção mais especificamente, venceu o Libertad por 2-0. Gols marcados no segundo tempo, o primeiro por Lucas Ferreira, seu primeiro gol como profissional, e o segundo de André Silva. São Paulo foi muito melhor do que o Libertad, que é líder do campeonato paraguaio e também liderava o grupo na Libertadores. Com o resultado, inclusive, São Paulo assumiu a primeira colocação do grupo e encaminhou a sua vaga no mata-mata, até porque os 2 jogos mais complicados do retorno serão dentro de casa, contra o Libertad e contra o Tajeres. Importante registrar que o Zubeldia nunca perdeu pelo São Paulo em Libertadores, são 6 vitórias e 5 empates em 11 jogos. Importante contar também que com a vitória dessa quarta-feira, o São Paulo chegou à sua maior sequência invicta na história da Libertadores. E olha que a história do Tricolor em Libertadores é espetacular. São 12 jogos sem perder, 11 sob o comando do Zubeldia e mais um anterior. Só para completar, São Paulo não perde desde 10 de março e essa derrota se deu graças a um pênalti inexistente na semifinal do Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Palmeiras. E tudo isso com uma sequência de jogos sem Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo e companhia. Se tem algum torcedor que ainda sonha com a contratação de Dorival, dá para cravar que nesse momento não há nenhum movimento nesse sentido. O São Paulo está convencido de que insistir no Zubeldia é a melhor saída. Bora fechar o vídeo para falar para vocês por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Várias informações têm surgido nas redes sociais e eu gostaria de esclarecer cada uma delas. Primeiro ponto de que Dorival ainda não pôde ser anunciado por conta de uma dificuldade na rescisão do seu contrato com a CBF. Isso não existe. Dorival foi demitido na metade do mês de março e 4 dias depois já estava tudo regularizado em relação à sua carteira de trabalho. Dorival e CBF ainda discutem em relação ao pagamento de direitos de imagem, mas isso não é impeditivo para que ele se acerte com o Corinthians ou qualquer outro clube. Outra especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, seria contrário ao acerto com o Corinthians, porque ele é São Paulino fanático e preferiria aguardar uma oferta do São Paulo. O Lucas e o Dorival já sabem que o São Paulo não pretende fazer qualquer movimentação para a demissão do Zubeldia agora. E não há nenhuma restrição do Lucas em relação ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que essa notícia também não confere. Bom, Nicola, então por que ele ainda não foi anunciado? Questão salarial e tempo de contrato, além de formação da sua comissão técnica, tudo isso já havia sido resolvido em reuniões realizadas nessa quarta-feira lá em Florianópolis. O que pega nesse momento são pequenos detalhes burocráticos. Dorival quer algumas garantias até por conta da instabilidade política vivida pelo presidente Augusto Melo. Se o Augusto, por exemplo, em um mês acabar sofrendo impeachment, como é que fica a situação dele? Vai haver alguma multa rescisória para esse caso? Esses detalhes estão sendo debatidos e devem ser definidos ao longo da quinta-feira. Nada que ameace o acordo entre as partes. O Timão espera ter o Dorival Júnior na Neoquímica Arena para conhecer o elenco, para conversar com os jogadores. Não será apresentado, muito menos vai treinar o time. Quem comanda o Corinthians diante do Racing do Uruguai nessa quinta-feira é o Orlando Ribeiro. Já havia contado para vocês no programa do Neto nessa quarta-feira que o Corinthians conseguiu uma autorização especial da Conmebol para que o técnico interino do Timão, que só tem a licença A, possa assinar a súmula e comandar o clube. Só para completar. O contrato do Dorival Júnior com o Corinthians terá um pacote superior a 2 milhões de reais por mês.
vínculo que só se encerra em dezembro de 2026. A expectativa é de um acordo fechado, assinado nas próximas horas. Só para completar, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após o afastamento aprovado do seu cargo, esse afastamento se deu em reunião no dia 9 de abril pela Comissão de Ética, ele segue atuando como presidente do Conselho Deliberativo e deve comandar a reunião da próxima segunda-feira, que vai votar as contas do Augusto referentes ao ano passado. E essa manutenção do Romeu Tuma se dá porque o Dunga, que preside a comissão, ainda não notificou o Romeu Tuma desse afastamento, mais uma questão política e um enorme imbróglio no Parque São Jorge. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te falar agora sobre a CBF, que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025, antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí. A CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF. A quarta, a TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira? Certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura 100 milhões de dólares por temporada à CBF. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixa aqui seu like, inscreva-se no canal, ativa também aí o sininho de notificação, que é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.